Muito bem, nós vamos falar hoje sobre um sistema muito importante, que é o sistema linfático, que é um sistema de defesa do nosso organismo. Então, o sistema linfático, ele é o responsável por drenar o excesso de líquido intersticial do organismo humano e como meio de defesa, impedindo que micro-organismos sejam lançados na corrente circulatória. Então nós temos aqui todo o sistema linfático. Esse aqui são os ductos linfáticos e aqui os linfonodos, onde vão ser digeridos todos os micro-organismos e bactérias nocivas ao nosso organismo. Então nós temos aqui no pescoço, na região cervical, esse conjunto de vasos linfáticos e aqui seus linfonodos que estão presos a esses vasos. Vejo que na região do pescoço, esses linfonodos, eles se aglomeram mais aqui na região da veia jugular interna. O sistema linfático é o conjunto formado pela linfa, vasos linfáticos e órgãos como os linfonodos, baço, timo e tonsilas faríngea, linguais e palatinas. Esse sistema ele tem origem embrionária no mesoderma. Então está aqui a região do mesoderma, que fica entre o ectoderma e o endoderma. Então ele tem uma origem embrionária no mesoderma, desenvolvendo-se junto aos vasos sanguíneos, capilares sanguíneos, folheto germinativo localizado entre o ectoderma e o endoderma. Então o mesoderma ele forma derme, ossos e músculos, sistemas circulatórios e o reprodutor. O processo de formação da linfa ele é proveniente do plasma sanguíneo. Então, o líquido intercelular forma-se a partir do plasma sanguíneo que atravessa os capilares, ou os vasos, que atravessa dos vasos capilares. Esse excesso se acumula entre as células, no espaço chamado intersticial, que é o espaço entre as células. Então, esse líquido ele banha, todo o espaço intersticial. Quando o líquido intercelular é recolhido pelos capilares linfáticos, forma então a chamada linfa. Então vejamos aqui, nós temos aqui os vasos arteriais, aqui os vasos linfáticos. E entre as células nós temos aqui o líquido intersticial, que é proveniente do plasma sanguíneo. Ele é também produzido no intestino delgado e fígado. O líquido alcalino, que se assemelha ao sangue, mas não possui hemácias, circula nos vasos sanguíneos, ou melhor, circula nos vasos linfáticos, filtrada nos linfonodos e lançadas no sangue. Então, o líquido intersticial proveniente do plasma sanguíneo, em torno de uns 10%, se acumula no espaço entre as células, no espaço intersticial. Esse líquido é recolhido pelos capilares sanguíneos e linfáticos e passa a ser chamado de linfa. Então aqui está um capilar sanguíneo, ele vai eliminar aqui o plasma. Esse plasma ele fica entre aqui as células, formando então um líquido intersticial ou fluido intersticial, que quando penetra aqui num capilar linfático, ele passa a ser denominado de linfa. Então o líquido intersticial proveniente do plasma sanguíneo se acumula nesses espaços intersticial entre as células e quando é recolhido pelos capilares sanguíneos e linfáticos, passa então a se denominar-se de linfa. Funções da linfa.
Então, a linfa tem a função de realização da combinação entre o sangue e os tecidos, nutrição das células, eliminação de impurezas produzidas durante o seu metabolismo, drenagem de substâncias e água dos espaços entre as células. Então nós temos aqui duas figuras mostrando aqui os chamados linfonodos, que ficam presos nos vasos linfáticos. Então os linfonodos, eles são nódulos linfáticos ou gânglios que são pequenos. Então nós temos aqui duas figuras mostrando então os chamados linfonodos. Os linfonodos são elementos que ficam presos aos vasos linfáticos. Então esses linfonodos são os nódulos linfáticos ou gânglios, que são pequenos órgãos perfurados espalhados pelo corpo, cuja função é de filtrar a linfa, em número de 600 a 700 linfonodos. Então, pelos vasos aferentes, então nós temos aqui um linfonodo, essa aqui é uma parte convexa, aqui é a parte côncava. Parte convexa, parte côncava. Então, pelos vasos aferentes dos linfonodos, então está aqui, esses são os vasos aferentes. A linfa penetra, conduzindo micro-organismos e bactérias para o interior dos linfonodos, que serão fagocitados pelos linfócitos e macrófagos, que são os glóbulos brancos, localizados no interior dos linfócitos. Então, este líquido, localizado aqui dentro do linfócito, ele vai ser purificado pelo sistema linfático e devolvido ao sangue através dos vasos eferentes, que ficam localizados aqui na parte côncava. Então nós temos aqui os vasos eferentes. Então olha aqui, vasos eferentes. Então, o que vai acontecer? A linfa penetra dentro do linfonodo. Aqui dentro vai ocorrer a fagocitose. Então, essas bactérias vão ser digeridas pelos glóbulos brancos e depois este líquido ele sai pelos vasos eferentes purificado. Então veja aqui, face convexa penetram os vasos aferentes. Na parte côncava saem aqui os vasos eferentes. Vasos aferentes, por onde penetra então dentro do linfonodo. Aqui dentro vai ocorrer a fagocitose. Então, essas bactérias vão ser digeridas pelos glóbulos brancos e depois este líquido ele sai pelos vasos eferentes purificado. Então veja aqui, face convexa penetram os vasos aferentes. Na parte côncava saem aqui os vasos eferentes. Vasos aferentes, por onde penetra então a linfa. E vasos eferentes é quando essa linfa, quando ela é purificada no seu interior do linfonodo, então sai pelos vasos eferentes. Então aqui nós temos um gânglio linfático ou linfonodo em grande aumento, onde nós temos aqui na parte convexa os vasos aferentes e na parte côncava os vasos eferentes. Então aqui dentro vão ser digeridos então as bactérias ou os micro-organismos que iriam causar malefícios ao nosso organismo. E depois, através dos vasos eferentes, esta linfa sai purificada. Então nós temos aqui um sistema linfático, mostrando aqui os vasos linfáticos, aqui também os vasos linfáticos, e preso a esses vasos linfáticos, nós temos aqui o linfonodo.
olha aqui, que são esses pequenos corpúsculos em forma de centenas que ficam espalhados pelo nosso organismo. Aqui estão os vasos aferentes. Aqui um vaso sanguíneo, onde passa aqui as hemácias e os leucócitos. Nessa outra figura, nós temos aqui um glóbulo branco, um linfócito, penetrando aqui dentro de um canal arterial. E os leucócitos, eles podem ser agranulócitos e granulócitos. Os agranulócitos são os linfócitos e os monócitos. O que são leucócitos agranulócitos? Agranulócitos são glóbulos brancos sem a presença de grânulos visíveis no citoplasma. Então a gente não vê grânulos no citoplasma desses leucócitos. Por isso, eles são chamados de leucócitos agranulócitos. E os leucócitos granulócitos, que são os eosinófilos, basófilos e neutrófilos, qualquer um desses três tipos de leucócitos presentes no sangue tem um núcleo de forma irregular e grânulos, vários grânulos citoplasmáticos, leucócitos polimorfos nucleares. Então nós temos aqui os leucócitos granulócitos, que apresentam grânulos no citoplasma. E aqui os leucócitos agranulócitos, que não apresentam grânulos no seu citoplasma. Aqui um vaso arterial, mostrando aqui as plaquetas e aqui os glóbulos brancos. Nessa figura, nós estamos vendo aqui uma fagocitose provocada por um glóbulo branco. Veja aqui a bactéria, aqui o glóbulo branco com o seu núcleo. Então o glóbulo branco, ele se aproxima do corpo estranho, por exemplo, uma bactéria. Esse glóbulo branco, ele emite prolongamentos denominados pseudóptes, que são prolongamentos citoplasmáticos que rodeiam, que cercam aqui esse corpo estranho para serem digeridos. Então nós temos aqui o corpo estranho que vai ser ingerido pelo glóbulo branco. Então aqui estariam os pseudóptes que se juntam, prendendo aqui no interior do citoplasma a bactéria. E aqui nós vemos nessa figura o corpo estranho sendo digerido no interior de um vacúolo digestivo. Então nós temos aqui um vacúolo digestivo orgânico celular que contém as enzimas digestivas. Então seria então a fagocitose de um glóbulo branco, fagocitando aqui uma bactéria. Os canais linfáticos e os gânglios linfáticos. Então esses canais levam a linfa no interior deste gânglio, e no interior do gânglio ocorre então a fagocitose, a destruição das bactérias e corpos estranhos. Então é um processo de defesa do organismo. Então nós temos os linfonodos, gânglios linfáticos ou nodo linfático. O que vem a ser uma adenite? Adenite é uma inflamação de um linfonodo. Está aqui o linfonodo. Então quando o linfonodo ele se inflama, ele aumenta de volume, formando então uma adenite. Adenite cervical seria então a inflamação do linfonodo do pescoço. A linfadenopatia ocorre uma alteração no tamanho e consistência do linfonodo. O diagnóstico é feito através de biópsia e ele pode ser benigno ou maligno.
As leucemias é o câncer na medula óssea e o linfoma é um câncer que ataca o sistema responsável por ajudar a combater as infecções. Então nós temos aqui um nódulo infartado. O linfonodo atípico, que é uma suspeita de câncer, tem as seguintes características: crescimento progressivo, duro, fixo e geralmente indolor. E no ultrassom tem um aspecto arredondado e globoso. Então está aqui essa elevação aqui na região do pescoço. Então aqui nós temos um linfonodo infartado. A gente observa que ele é duro e geralmente indolor, fixo, indolor e duro. Ou na ultrassonografia, nós temos aqui gânglios axilares cancerígenos, de aspecto arredondado e globoso. Já o linfonodo, que está reagindo de uma forma benigna, aumentado para produzir anticorpos, células de defesa, no ultrassom tem um aspecto alongado. Então está aqui, um aspecto alongado. E as características desse linfonodo aqui: ele é doloroso, aumentado, mole e flexível. Já o cancerígeno, ele não é doloroso, ele é indolor, ele é fixo e tem um aspecto globoso. O benigno, ele tem um aspecto aqui alongado. Então são os não cancerígenos. Linfonodo reacional. Os linfomas de boca, aqui da região do palato, aqui um outro, aqui na região de corpo e ramo de mandíbula, e aqui um linfoma de boca. Linfoma de língua. Então está aqui um linfoma de língua. Nós devemos fazer sempre uma anamnese no nosso paciente, uma verificação nos tecidos moles, para a gente verificar se não existe nenhuma lesão na língua. Aqui um exame de palpação para verificar possível presença de linfonodos. Então aqui está sendo feita a palpação na região submandibular para verificar se não tem nenhum linfonodo submandibular alterado. Os vasos linfáticos são canais que ficam distribuídos no corpo para transportar a linfa na corrente sanguínea e em sentido único. Age no sistema de defesa do organismo, transportando então os linfonodos. Então está aqui nesse conjunto de vasos e aqui os linfonodos. Mesma coisa aqui. Veja aqui os linfonodos: parotídeos, occipitais, mastoídeos, submandibulares, na região cervical, os linfonodos superficiais. Uma diferença entre edema comum e linfedema. Um edema comum, ele se caracteriza por uma retenção de líquidos e água. Então a pele ela fica esticada e ocorre um peso no local. O linfedema é o acúmulo de linfa. Então o que acontece? A pessoa sente um peso na perna e uma tensão. Aí no caso é o linfedema, que é um acúmulo de linfa. A filariose linfática, que é a elefantíase, é uma doença parasitária causada por vermes que é transmitida através de picada de insetos.
ela também é conhecida por filariose linfática ou elefantíase. Vejamos agora os componentes do sistema linfático. Então, nós temos aqui o baço, que está localizado no hipocôndrio esquerdo e epigástrico. Veja aqui, esta linha vertical, nós estamos vendo aqui, deste lado o hipocôndrio direito e aqui o esquerdo. Esta linha horizontal vai mostrar se é superior ou inferior, se é epigástrico ou hipogástrico. Então nós temos aqui o baço localizado no hipocôndrio esquerdo e epigástrico. O baço ele produz linfócitos e hemácias. Possui grande quantidade de macrófagos que eliminam micro-organismos. O baço limpa o sangue, funcionando como filtro. Ele participa no processo de hematopoiese, produção de células sanguíneas, e hemocaterese, que é a destruição de células velhas, que são as hemácias senescentes que deixam de dividir. Senescente são as hemácias que estão envelhecidas. O timo é uma glândula linfóide que produz linfócitos. Então veja aqui, o timo, mais desenvolvido no período pré-natal, então na criança ele é maior, e à medida que a pessoa vai crescendo, o timo ele vai ficando menor. Ele está localizado no mediastino superior, acima aqui do coração, do mediastino médio. Veja aqui o timo, o lobo direito e aqui o lobo esquerdo, que é mais alongado. As tonsilas palatinas também fazem parte do sistema linfático, localizadas de cada lado do istmo da garganta, alojadas aqui entre os arcos palatoglosso e palatofaríngeo, aqui na fossa tonsilar. E essas tonsilas palatinas produzem linfócitos. Veja aqui, está localizada aqui na orofaringe. Nós temos aqui as tonsilas palatinas normais e aqui as tonsilas palatinas inflamadas, com caroços de pus. Nós temos também, fazendo parte desse sistema linfático, a tonsila faríngea. Veja aqui a faringe e na parede antero-superior da faringe nós temos aqui uma tonsila, que é a tonsila faríngica. Esta tonsila, quando ela se inflama, ela passa a se denominar adenoide. Então, o que vem a ser adenoide? Nada mais é do que a inflamação da tonsila faríngea. Veja aqui que a tonsila faríngea, ela se localiza aqui atrás da coana. Nós temos aqui a cavidade nasal, por onde passa o ar, e esse ar ele chega aqui à faringe, passando através da coana. Se esta tonsila faríngea ela aumenta de volume devido a uma inflamação, ela vai passar a se denominar de adenoide, ocasionando então uma obstrução nesta região, como nós estamos vendo aqui nessa figura. Veja aqui a adenoide obstruindo aqui a coana. Então o ar, quando ele passa pelo nariz, ele não consegue passar aqui pela coana, pela rinofaringe. Então o indivíduo começa a respirar pela boca. Se esse problema ocorre na criança, então vai haver uma má formação do esqueleto da face. Então é necessário fazer um tratamento precoce. Nessa imagem radiográfica está mostrando aqui uma tonsila faríngea inflamada.
olha aqui a tonsila faríngea inflamada, obstruindo aqui a rinofaringe, obstruindo então a coana. Então nós temos aqui a tonsila inflamada, a adenoide. Vejo aqui a orofaringe. Então a pessoa começa a respirar pela boca, porque houve aqui uma obstrução da tonsila faríngea, na região da rinofaringe. As tonsilas linguais, que são essas tonsilas aqui na parte da raiz da língua, veja aqui a raiz da língua, eu tenho aqui o corpo da língua, que é a parte superior, e aqui a parte posterior, que é a raiz da língua, a porção vertical ou faríngea, que é onde estão localizadas então as tonsilas linguais, que são órgãos linfáticos. Então aqui eu tenho o sulco terminal, separando a porção anterior da língua da porção posterior, onde se localizam então esses corpos aqui, pequenos corpúsculos, que são as tonsilas linguais. Então se localizam na base da língua, atrás do V lingual, que é o sulco terminal. Essas tonsilas produzem anticorpos, capta, filtra e destroem micro-organismos e agentes contaminantes externos. Nós temos aqui uma figura mostrando então na raiz da língua as tonsilas linguais. Aqui vocês estão vendo a tonsila palatina e os arcos palatoglosso e palatofaríngeo. Nós temos aqui o chamado anel linfático de Walder. Esse anel linfático de Walder, que é este anel aqui, ele é constituído no seu conjunto de tonsila faríngica, tonsila palatina e tonsila lingual, que são as tonsilas linguais. Veja então que aqui forma um anel de proteção nesta região, que é chamado de anel linfático de Walder, que é formado pelas tonsilas faríngica, palatina e linguais. Então os vasos linfáticos, eles desembocam no ducto torácico, que vai para o abdômen e pescoço, sendo filtrada no final desse ducto, que se conecta então às veias subclávia e jugular interna. Então os ductos torácico e linfático direito recolhem toda a linfa filtrada e a lança na corrente circulatória. E com isto nós terminamos então este assunto, que é o sistema linfático.